Birras infantis. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas angústias nas famílias e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, especialista em atendimento infantil aqui na cidade de Ibitinga, e nessa semana nós vamos conversar sobre as birras. Você já ouviu falar sobre as birras? Já viu crianças com esse comportamento em ambientes sociais? Então, antes da gente conversar um pouquinho sobre a birra, eu convido você para acionar o sininho aqui, para se inscrever no meu canal e para estar recebendo informações todas as semanas a respeito do desenvolvimento e do neurodesenvolvimento infantil. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as birras. As birras, elas acontecem sempre na primeira fase do desenvolvimento infantil. É comum que elas aconteçam nesse momento. Elas acontecem porque a criança ainda está aprendendo a regular as emoções dela. Muitas vezes o adulto espera que a criança consiga se comportar, consiga gerenciar o que ela vivencia internamente, consiga ter controle sobre as emoções, mas ter controle sobre as emoções é um processo que exige muitos treinos, muito aprendizado e muitas vezes na vida adulta, para os adultos é difícil ter controle dentro dessas questões emocionais. Então, como que a gente quer que o pequenininho consiga fazer isso sozinho, não é mesmo? Então, hoje eu convido vocês a entenderem um pouquinho sobre esses comportamentos da birra e é sempre legal e importante lembrar que as birras, elas não acontecem por acaso. Normalmente, elas são comportamentos que foram reforçados de alguma forma. E muitas famílias falam assim, mas como que é reforçado? Ou acha que eu vou reforçar esse comportamento? Eu fico mal, eu fico chateado, eu fico com vergonha quando isso acontece. Mas se a gente para observar o comportamento da nossa criança, se a gente consegue analisar com mais cautela e com mais cuidado, nós vamos começar a perceber que os comportamentos de birra, eles sempre têm um antecedente, uma situação que acontece antes e que vai desencadear esse processo de comportamento de birra. E, naturalmente, esse comportamento ele vai ser reforçado depois de alguma forma. O que pode ser reforçado? Ou o que pode ser um reforçador desse comportamento? A nossa qualidade de atenção. A criança ganha automaticamente o que ela quer quando ela entra nesse comportamento de birra. Então, os adultos ali que estão na convivência, avós, tios, mesmo pais e mães, eles automaticamente já vão e atendem a criança, ou já dão o brinquedo que ela quer, ou já compram o doce que ela está querendo. Por quê? Porque não querem que ela tenha esse comportamento em ambientes públicos. E a criança, ela entende que quando eu faço esse tipo de comportamento, ou quando eu grito, ou quando eu arremesso e jogo objetos, quando eu me jogo no chão em lugares com muitas pessoas, os adultos de referência, os adultos que cuidam de mim, eles me atendem mais rápido, tá bom? Então é importantíssimo vocês observarem se isso acontece aí. O que é super importante a gente entender? A criança, ela precisa de previsibilidade. Então, quando a gente vai sair com a nossa criança, quando a gente vai a lugares públicos, principalmente lojas e mercados, em lugares que tenham muitas estimulações visuais, principalmente, é legal você explicar para a criança onde você está indo, o que vai acontecer nesse ambiente, o que é esperado, comportamentos ou os comportamentos que são esperados dela e o que ela pode fazer quando vocês estiverem nesses ambientes. É claro que se a gente tem comportamentos de birra que já estão instalados e já estão em funcionamento há algum tempo, a criança vai demorar um tempo para conseguir entender como ela deve se comportar ou qual vai ser os comportamentos adequados a partir daquele momento. Mas é válido a gente se deter a ensiná-la, tá bom? Se a gente percebe que está muito difícil, que é muito complicado de conseguir sozinho, ajudar a nossa criança a entender e a não ter tantos comportamentos de birra, o ideal é que você procure ajuda profissional. Nós temos várias formas de orientação de pais para trabalhar com os pais, como eles podem fazer para poder conduzir esses momentos de birra com as crianças. Mas é fato que as crianças têm capacidade cognitiva de aprender. Se a gente tiver paciência e conseguir deter um tempo para ensiná-las, certamente elas vão ter uma resposta positiva. É muito importante, pais, vocês entenderem que eles são muito pequenos e é muito importante vocês entenderem também que o controle da situação está em vocês. Porque parem para observar se vocês já vivenciaram situações de birras em ambientes sociais. Nós ficamos inseguros, nós ficamos com raiva também, muitas vezes a gente se descontrola e a partir do momento que nós, que somos o controle e referência de hierarquia, nos descontrolamos, a criança vai ter muito mais dificuldade de se controlar. Concordam comigo? Então, o meu convite é que a gente comece a olhar
para nossos comportamentos frente às birras e tentar administrar o nosso autocontrole para que depois a gente consiga ajudar a nossa criança. Lembrem-se sempre desse esquema que eu falei para vocês. Nós temos uma situação que antecede o comportamento de birra, nós temos o comportamento de birra e nós temos o reforço desse comportamento. É super importante conseguir dimensionar tudo isso, tá bom? A minha dica dessa semana é para vocês que são pais, tenham paciência, é um aprendizado para vocês, mas é um aprendizado muito maior para sua criança. E para vocês que não são pais, evitem julgamentos, porque esses pais estão num processo de aprendizagem e eles estão aprendendo dia após dia como conduzir as situações adversas que acontecem com as crianças. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço a participação de vocês e o carinho e espero vocês na próxima semana com mais informações sobre o desenvolvimento infantil. Até lá!